Boa noite. Você confere agora as notícias de Minas nesta quarta-feira. Organizador de festas que atuava em boate da Savassi é preso por suspeita de venda de êxtase. Mais um dia de protesto na saúde. Profissionais do Hospital Odilon Berens cruzam os braços e afirmam que falta material para atendimento e que leitos podem ser fechados. Homem suspeito de estuprar enteada por 7 anos seguidos é preso. Além dele, a polícia prende um agenciador suspeito de abusar de meninas que tentavam a carreira de modelo. E uma boa notícia na área da saúde: novo medicamento para tratar o diabetes tipo 2 pode chegar ao mercado ainda neste ano. E temos uma matéria especial sobre o impacto do uso do celular ao volante. Apenas uma olhadinha de 3 segundos pode fazer você dirigir às cegas pela metade de um campo de futebol. Uma das maiores especialistas em moda do país, Glória Calil, lançou um livro com dicas para quem trabalha. E ainda vamos falar de futebol, que tem novidades para o torcedor, e de política, que não para de se movimentar. Esses e outros assuntos a partir de agora. Um organizador de festas foi preso suspeito de vender drogas em boate da região da Savassi, aqui em Belo Horizonte. A Polícia Civil apreendeu mais de 3.000 comprimidos de êxtase que ele teria escondido na casa da namorada no bairro Buritis, sem ela saber. O suspeito foi preso em casa na cidade de Sabará, região metropolitana da capital. Walter Ernesto Godard Júnior, de 24 anos, é, segundo a polícia, promotor de uma casa noturna da capital e se aproveitava disso para comercializar a droga. A gente recebeu a informação que estava tendo um tráfico de drogas sintéticas, em boate da capital. E a gente descobriu que o investigado estava promovendo o tráfico. Nós localizamos os imóveis, que ele residia, e um que ele guardava droga, e pediu mandado de busca nos dois. Foram apreendidos mais de 3.800 comprimidos de êxtase, mais de R$3.000 em dinheiro, além de uma balança de precisão. A suspeita é que a droga vinha de São Paulo via Sedex e cada comprimido era vendido por até R$50. A droga, que está avaliada entre 140 e 200 mil reais, estava escondida na casa da namorada do suspeito no bairro Buritis, na região oeste da capital. Mas, segundo a polícia, ela não tem participação no crime. Ele guardava lá sem o conhecimento dela. Ela morava sozinha aqui e tinha um quarto que não era usado por ela, realmente não tinha móvel, não tinha nada, ficava até trancado. E num dia que ela não estava em casa, ele foi lá, pegou a chave e escondeu lá, sem ela ter conhecimento. O jovem, que é primo do atual prefeito da cidade de Sabará, foi preso em casa na semana passada. Ele vai responder pelo crime de tráfico de drogas. Vida de luxo ele não tinha não, mas era uma vida normal. A família dele tinha um padrão bom de vida, ele trabalhava e complementava a renda dele, digamos assim, faria um tráfico de drogas. As investigações continuam para identificar e prender outros envolvidos na prática do mesmo crime. Tivemos mais um dia de protestos de servidores da saúde em Belo Horizonte. Dessa vez foram os profissionais que trabalham no Hospital Odilon Berens que fizeram uma paralisação. Eles dizem que as condições de trabalho não são boas e que faltam materiais para o atendimento à população. Com faixas e cartazes que pediam por socorro, funcionários fizeram uma manifestação na porta do hospital. Não podemos deixar que um hospital como este, com referência para Belo Horizonte e região metropolitana, feche as portas ou passe por essa escassez de recursos e com uma grande demanda da população à nossa porta para ser atendida. O déficit acumulado do hospital gira em torno de 40 milhões de reais. O problema de repasse hoje é principalmente do Estado e alguns ajustes também com o próprio município de Belo Horizonte. Então é isso aí que a gente está intervindo para ver se a gente resolve isso de forma administrativa. A falta de repasse afeta diretamente a compra de insumos. Impacta na falta de medicamentos, antibióticos, principalmente terceira geração. Ela impacta, por exemplo, agora material de limpeza. Ela impacta em equipamentos para imagem e diagnósticos de alta resolução em definição de diagnósticos. Consequentemente, os atendimentos ficam prejudicados. E se a situação não for resolvida, não está descartada a possibilidade de fechamento de leitos. Nós estamos aqui agora com mais ou menos umas 50 pessoas esperando o leito de internação. E na realidade, quando você tem esse problema no hospital, você consegue imaginar perdas de vidas. O complexo hospitalar Odilon Berens conta com 516 leitos e recebe usuários da região metropolitana de Belo Horizonte e do interior.
O atendimento é 100% pelo SUS e o complexo absorve demandas de alta complexidade, como cirurgias cardiovasculares, gestações de alto risco e neurocirurgias. A gente, quando precisa, tem que ficar 2, 3 horas esperando. Infelizmente, a gente precisa do SUS, né? Nós também ouvimos o poder público. A Secretaria Municipal de Saúde informou por meio de nota que não há atrasos nos repasses feitos ao hospital e que ele é custeado por verbas federais, estaduais e municipais. Já a Secretaria de Estado de Saúde disse que atualmente o hospital é contemplado junto a outras instituições por meio da Resolução 5.184 de março de 2016, que recebe anualmente um repasse de mais de 5 milhões de reais. A Polícia Civil prendeu 6 pessoas suspeitas de integrar uma associação criminosa que desviou quase R$400 mil de uma conta bancária de uma agência na cidade de Contagem, aqui na região metropolitana, cuja proprietária mora em Cuba. A quadrilha presa pela polícia é suspeita de prática de estelionato, falsidade ideológica e uso de documento falso e ainda lavagem de dinheiro. Os suspeitos teriam desviado mais de R$400 mil de uma conta bancária de uma agência na cidade de Contagem. A proprietária, uma economista de 35 anos, brasileira, mas que mora em outro país, só descobriu o desfalque na conta bancária após vir ao Brasil em janeiro deste ano para passar férias. Estava em casa e tentei acessar a conta e verifiquei que já não existiam valores na minha conta. E informaram-me que tinha sido feita uma procuração, que o valor tinha sido retirado da minha conta através de uma procuração e que tinha sido utilizada em nome da minha irmã. Chegamos através, primeiro, da ligação de uma pessoa da instituição financeira para fornecer esses dados cadastrais e informar o saldo, dessa conta corrente desse vultoso valor no primeiro momento. E segundo, nós descobrimos o braço operacional, que foram as pessoas que produziram, fabricaram essas procurações por instrumento público para fornecer a instituição bancária. A polícia acredita que possa haver outras vítimas de golpes como esse. Existem subsídios suficientes que comprovam, inclusive produção de atestados de óbito falsos, fraudulentos, em que outras contas inativas de possíveis pessoas que já tenham falecido ou estejam mortas, em que eles iam operacionalizar a mesma forma de delitos, que é o de falsidade ideológica, estelionato, lavagem de dinheiro, porque existiam empresas que recebiam esse valor do montante desviado. Está suspensa por prazo indeterminado a ação no valor de R$155 bilhões movida pelo Ministério Público Federal contra a Samarco devido ao rompimento da barragem de Fundão. Nós vamos agora para a nossa redação conversar com a repórter Luciana Viana, que tem os detalhes. Boa noite, Luciana. Boa noite, Nácia. Boa noite a todos. Essa decisão da Justiça, ela foi comunicada pela Vale, uma das acionistas da mineradora Samarco, ao lado da multinacional BHP. Mas apesar dessa suspensão aí, referente ao Ministério Público, continua em vigor o prazo para que as empresas cheguem a um acordo em relação às ações movidas contra elas da União, do governo de Minas Gerais e também do governo do Espírito Santo. Essas ações, Inácia, elas somam mais de R$20 bilhões. A tragédia de Mariana, ocorrida em 5 de novembro de 2015, deixou 19 pessoas mortas e um prejuízo incalculável, um dano incalculável ao meio ambiente e a milhares de pessoas em vários municípios, tanto em Minas quanto em Espírito Santo. Obrigada, Luciana, que volta daqui a pouco com outras informações sobre o outro assunto. Bom, e depois do intervalo tem os destaques do futebol. O Atlético joga logo mais e o Cruzeiro está com várias novidades em campo. E ainda 2 homens foram presos suspeitos de abuso de adolescentes no sul de Minas. Os detalhes a seguir. A Polícia Civil de Alfenas, no sul do estado, apresentou hoje 2 suspeitos de envolvimento em casos de abuso sexual contra adolescentes. Um deles era supostamente o dono de uma agência de modelos, já o outro é suspeito de estuprar a enteada de 12 anos. A Polícia Civil de Alfenas apresentou 2 suspeitos por estupro de menores. Os 2 foram presos em Goiás, após intenso trabalho de investigação. Arídio Oliveira Prado Neto, de 40 anos, foi preso domingo e é acusado de abusar sexualmente de uma adolescente que é sua enteada. A suspeita é que os abusos aconteciam desde quando a menina tinha 5 anos de idade. Hoje ela está com 12 anos. Há indícios de que a mãe da menina sabia do abuso. Já o outro preso tem sua história mais conhecida.
Ele é Fábio Fernandes dos Santos, de 33 anos, que mantinha uma suposta agência de modelos em Alfenas com várias meninas entre 12 e 17 anos, com quem mantinha relações sexuais. Durante a coletiva, a delegada responsável afirmou que, em alguns casos, as mães das vítimas acreditavam que seria uma boa oportunidade para que elas tivessem sucesso na carreira. A delegada deixa como dica para as famílias tomarem cuidado e procurarem sempre saber mais informações diante desse tipo de proposta. Um instrutor de uma escola de futebol aqui de Belo Horizonte foi condenado a 20 anos de prisão ontem por ter estuprado 2 adolescentes que eram seus alunos. O juiz responsável pelo caso disse que os depoimentos das vítimas foram cheios de detalhes, firmeza e segurança, o que ajudou nas investigações. Já o acusado negou o crime e alegou que os jovens podem ter confundido o seu carinho. Pode ser por ser ainda uma condenação de primeira instância, a defesa do autor pode recorrer. Ele, que está preso desde março de 2017, ainda pode então entrar com recurso. Nós tentamos conseguir o nome desse professor que foi condenado, mas o Tribunal de Justiça não informou por ser segredo de justiça. O único detalhe a mais que nós obtivemos para você é que essa escola de futebol, onde os estupros ocorreram, fica na região noroeste de Belo Horizonte. E nosso assunto agora é política. Nosso comentarista Orion Teixeira já está conosco para analisar 3 assuntos hoje. Boa noite, Orion. Boa noite, Nessa. Boa noite a todos. Bom, para a gente começar, o primeiro assunto é sobre a delação do empresário Marcos Valério, condenado no Mensalão, que está sendo analisada, Essa delação está sendo analisada pela Justiça e pode sair a qualquer momento. Orion, a pergunta é, mesmo depois de tantos anos em silêncio, de tantas condenações que já foram feitas no processo do Mensalão, tem algo assim tão grandioso que ele possa revelar? Nessa parece café requentado, Porque o Marcos Valério já tentou isso, está tentando isso há mais de 2 anos e o Ministério Público já rejeitou, reprovou, não achou que ele tivesse algo para revelar a mais, nem comprovasse aquilo que ele está falando. Dessa vez, o fato novo é que ele conseguiu esse benefício de se transferir, furar a fila e se transferir para o modelo alternativo de presídio, que é a APAC, a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados. Ele foi para 7 Lagoas e lá ele terá uma vida mais tranquila, mais próximo da família. Mas há 2 questões aí que precisam ser analisadas antes. Primeiro, que a Polícia Federal é que está fazendo essa delação premiada dele. Questiona-se juridicamente se a Polícia Federal pode fazer o que o Ministério Público tem feito, de promover essas delações premiadas, contribuição, colaboração premiada de condenado. E a segunda questão é que, vou adiantar para você aqui em primeira mão, que os ex-sócios de Marcos Valério, Cristiano Paz e Ramon Hollenbach, que também já foram condenados, cumprem pena como ele, já contestaram as delações deles, dizendo que eles não têm prova e não há mais o que revelar. Aguardemos. Outro assunto, então, dessa conversa com o Orion é o seguinte: o PMDB mineiro prorroga o mandato do presidente regional do partido, que é o Antônio Andrade, vice-governador do estado. Acreditava-se em uma mudança no comando do PMDB aqui em Minas. Qual que é o significado dessa decisão, Orion? É mais uma indecisão no rumo do PMDB para as eleições do ano que vem. Boa parte do partido, metade ou um pouco maior disso, inclusive o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Adolclévia Lopes, quer a reeleição, que é a recondução da aliança com o PT do governador Fernando Pimentel para o ano que vem. Antônio Andrade, que é o presidente estadual, discorda disso e defende candidatura própria. Vamos ver quem vence no voto internamente. E agora um outro assunto, é o último de hoje para a gente tratar com o Orion, que é uma análise para o seguinte: o deputado federal Rodrigo Pacheco, presidente da Comissão de Constituição e Justiça no Senado, ganhou uma visibilidade enorme nas discussões sobre a denúncia contra o presidente Michel Temer e ele passou a ser cotado para pré-candidato ao governo de Minas. Justifica esse peso todo, Orion? Olha, Inácia, nesse período que a política está do avesso e pautada pelas redes sociais, tudo é possível. Ser conhecido hoje já é meio caminho andado do eleitorado para você disputar uma eleição como essa. Ele é bastante competitivo, dentro do PMDB é o único nome possível de ser uma candidatura própria para o ano que vem. Obrigada por hoje, até semana que vem. Um prazer. Boa noite. Quem tem diabetes ou pré-diabetes precisa prestar atenção a uma inovação que pode chegar ao mercado ainda neste ano. É que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou o registro de um produto que vai unir 2 medicamentos em um. Mais de 250 milhões de pessoas são atingidas pela doença no mundo. Cerca de 10 milhões estão aqui no Brasil. A nova medicação vai permitir que seu Geraldo reduza a quantidade de medicamentos que toma por dia para controlar a diabetes tipo 2, que costuma se manifestar em adultos. Outra notícia boa: será necessário apenas uma picada no dedo para medir o nível de glicose. A picadinha é um calvário e assim uma picada a menos ajuda bastante. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou o registro de um novo medicamento para controle de diabetes tipo 2.
É uma caneta aplicadora que reúne 2 remédios que hoje são vendidos separadamente. A nova fórmula facilita a ação da insulina no organismo, reduzindo os casos de hipoglicemia, quando o nível de açúcar no sangue cai. Com essa novidade, o paciente vai usar menor quantidade de insulina. A pessoa perde peso, o colesterol reduz. Isso tem um impacto muito grande na função cardíaca e também nas complicações do diabetes. Mas a novidade só é indicada para quem tem mais de 18 anos e não consegue controlar adequadamente a glicemia com medicamentos orais. Agora, o produto segue para a definição de preço pelo Ministério da Saúde. Um processo que, em média, demora 3 meses. Só então poderá ser comercializado. O preço tem que ser acessível para que a gente possa usar o medicamento e se beneficiar dele. A diabetes tipo 2 é a mais comum. São cerca de 10 milhões de pessoas com a doença no país. O organismo deixa de produzir insulina na quantidade necessária. Obesos e hipertensos estão no grupo de alto risco. O primeiro sinal é quando os níveis de glicose no sangue estão mais altos do que o normal, também chamado de pré-diabetes. Pelo menos 50% dos pacientes nesse estágio vão desenvolver a doença. Por isso, é importante manter uma alimentação saudável e exercícios físicos. O controle de peso é fundamental. E vamos falar de futebol agora. Logo mais o Atlético joga contra o Bahia no Independência e o Galo vai tentar melhorar o desempenho em casa que anda de mal a pior, não é isso, André? Boa noite. Exatamente. Boa noite, Nácia. Boa noite para todo mundo. O desempenho não é bom. O Atlético tem acumulado resultados ruins, né? Perdeu a última partida em casa para o Santos e é um jogo difícil, viu, Inácio? Não se engane, o Bahia tem uma equipe, principalmente uma frente muito rápida, né? Vai ser um jogo complicado para o Atlético, que tem uma volta importante. Lateral esquerdo, Fábio Santos, está voltando de suspensão. Por outro lado, não vai contar com o Robinho. Estava na reserva na última partida contra o Atlético Goianiense, mas levou o terceiro cartão amarelo assim que entrou, né? Então o Atlético tem essa perda, digamos assim, uma perda técnica, já que o Robinho é um jogador muito importante. Vamos esperar que o Horto revitalize aí o desempenho do time, né? Esse é o objetivo, até porque o Atlético tem 2 partidas em casa. Joga agora contra o Bahia e no fim de semana contra o Vasco, ou seja, 2 jogos para o Atlético tentar se recuperar em casa. Tomara que dê. Bom, e agora o Cruzeiro? Tem jogador saindo, tem jogador chegando, quais são as novidades? Muitas novidades, né? Um bem movimentado o Cruzeiro. Só para a gente ter uma ideia, acabou de sair a lista dos relacionados para viagem. O Cruzeiro joga contra o Fluminense fora de casa e aí o Ábila nem entrou nessa lista. Ou seja, as negociações já estavam acontecendo com o Boca Juniors, então a gente imagina que realmente o Ábila, se não for definido hoje, amanhã já aconteça aí sacramentada essa negociação. Por outro lado, negociações que já foram definidas. Cunti Caicedo, equatoriano, vai voltar para o Equador, né, emprestado aí para o Barcelona de Guayaquil, tem uma chance aí de ser inscrito na Copa Libertadores caso a equipe avance. E aí quem está chegando, Digão, um zagueiro que ficou conhecido por atuar no Fluminense, chegou a ser campeão brasileiro, então pode ser um reforço importante, é um jogador alto, pode melhorar o jogo aéreo, enfim, assinou por 3 anos, oficializado também agora à tarde. Bem-vindos, né? Que ajudem o Cruzeiro. Exatamente. Obrigada, André. Até amanhã. Até amanhã. A região metropolitana de Belo Horizonte é reconhecida como um polo de produção de cervejas artesanais. Você vai ver depois do intervalo. E atenção, motorista, toda vez que você recebe uma mensagem no celular ao volante, você se distrai por tempo suficiente para se envolver em um acidente. Nós vamos mostrar para você os riscos de usar o telefone dirigindo a seguir. Metade das micro-cervejarias formais de Minas está localizada em Belo Horizonte e região metropolitana. E a partir do próximo sábado, elas serão reconhecidas como uma força importante na economia das cidades participantes. Quem tem os detalhes é a repórter Luciana Viana. Pois é, Inácio, o governo de Minas reconhecendo a região metropolitana de Belo Horizonte como um polo produtor de cervejas artesanais. Essa iniciativa, ela ajuda na aquisição de matérias-primas, na compra de maquinários, na transação de negócios, comércio e também geração de empregos. Minas Gerais é o 2º estado do país em produção e número de micro-cervejarias. O setor, Inácio, espera já para este ano de 2017 um aumento de 14% nos negócios. Já que não temos praia, não temos mar, temos atraído também os turistas, não só pelo queijo, mas agora pela cerveja artesanal. Obrigada, Luciana. Até amanhã e que venham muitos empregos, né? E foi lançado em Belo Horizonte o novo livro de Glória Calil. Chique Profissional traz dicas e informações importantes para quem trabalha, quer entrar no mercado ou precisa muito se reciclar. Ela é autora de 5 best-sellers de moda e comportamento.
Quando se fala em elegância, não tem como não lembrar de Glória Calil. A jornalista, empresária e consultora de moda esteve em BH para lançar mais um livro, O Chique Profissional. Poucas coisas mudaram tanto quanto o ambiente de trabalho nesses 10 últimos anos, né? Então é esse panorama, com todas essas novidades, que eu tento desvendar para ajudar quem está querendo entrar no mercado de trabalho, ou quem está querendo manter o seu emprego, ou quem está querendo se reciclar. E além das dicas e informações importantes para o dia a dia, em seu novo livro, Glória Calil também destaca a diferença que ainda existe no mercado de trabalho entre os gêneros masculino e feminino. Eu, em vez de dizer assim, caros leitores, porque a língua portuguesa bota as mulheres embaixo da designação masculina. Quando a gente fala caros leitores, nós estamos querendo dizer caras leitoras e caros homens leitores. E eu, então, não fiz assim. O livro inteirinho é assim, caras leitoras, caros leitores. O lançamento foi em uma livraria, em um shopping da capital mineira. Glória distribuiu autógrafos e muita simpatia. Os leitores que acompanham a autora há algum tempo gostaram da proposta do novo livro. Eu achei isso o máximo, porque realmente a mulher hoje em dia ela sempre fica para trás, né? E está na hora de mudar isso. São instruções bem que agregam muito para o nosso profissional. Temas que são preciosos para a gente, para o âmbito não só profissional, mas também comportamental. E eu tenho certeza que será de grande valia para mim. Eu tenho um filho nessa idade, né, de 26 anos, que está entrando nesse mundo profissional, e eu acho que para ele vai ser muito bom. Todos deveriam ler, porque ela traz desde o currículo, como é que você se apresenta numa empresa, como é que você se veste, a linguagem. É super útil, acho que para todas as idades. As multas por uso de celular ao volante dispararam no primeiro semestre deste ano. A cada mensagem recebida, o motorista leva em média 3 segundos olhando para o telefone. Tempo de distração mais do que suficiente para provocar um acidente. Distraído com o celular, Jonatas nem percebe que a gente se aproxima. Tava olhando o meu saldo aqui que eu vou ter que abastecer, eu vou ter que parar no shopping, eu não sei se tem dinheiro. O motociclista fala ao telefone enquanto espera o semáforo abrir. Fala rápido, eu tô no final. Muitos motoristas dirigem por quase 3 segundos sem prestar atenção no trânsito porque estão mexendo no celular. Parece pouco, mas é o suficiente para percorrer cerca de 50 metros a 60 km por hora. Com o condutor distraído, o risco de acidente é grande. Os usos do celular são diversos. Em média, os motoristas gastam mais de 1 segundo para desbloquear a tela e ler ou responder as mensagens. Para olhar as redes sociais, são cerca de 3 segundos. José Aparecido bateu na traseira de um caminhão ao se distrair com o celular. Eu apenas olhei para ele. Quando eu voltei, me deparei debaixo de um caminhão de gás. Um caminhão parado num quebra-mola. No país, as multas por uso do celular no trânsito dispararam. Só nos primeiros 6 meses de 2017, já foram quase 100 mil infrações, contra cerca de 150 mil em todo o ano passado. Além de 7 pontos na carteira, o motorista tem que desembolsar quase R$300. Mesmo assim, a prática continua. Tem hora que eu acabo atendendo, porque acaba atendendo no viva voz e tudo e tal, mas tá difícil, né? Agora o pessoal tem que conscientizar porque é muito perigoso. Ivana tem a receita para fugir da tentação. Põe na bolsa e no óleo. Celular no trânsito? Nunca. Perigo. Perigo. Nós ficamos por aqui. Eu agradeço a sua audiência e conto com você amanhã. Fique agora com as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band.